Deus quer falar para nós o quê? O tema da nossa pregação é: a fé é a luz do Senhor que nos guia. A fé é a luz do Senhor que nos guia. E para quem trouxe a palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos lá em Mateus, né? Enquanto vocês procuram, Mateus 8, os meninos vão cantar para a gente preparar para o nosso evangelho. Mateus 8, para quem trouxe a Bíblia, 23. Tá? Eles ficam nervosos comigo, mas não pescar. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta ela, deixa eu ver. Ó, graças a Deus, hein? Mateus 8, 23. A tempestade acalmada. Página 1292, para quem trouxe a Ave Maria. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus subiu a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. De repente aconteceu o quê? Uma tempestade tão grande que cobria o quê? Hein? Você está dormindo? De repente, até eu perdi. De repente desencadeou-se o mar, uma tempestade tão grande que as ondas cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos. O que é que os discípulos falaram para ele? Será que eles falaram baixinho assim? Eles gritaram com Jesus, eles estavam apavorados. Como é que foi? Isso aí. E acordaram Jesus dizendo, não, é isso aqui, né? Senhor, nós vamos perecer. Jesus perguntou, por que este medo? Gente de pouca fé. Em que ele perguntou? Por que esse medo? Gente de quê? Então, levantando-se, deu ordens ao vento e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados, diziam a eles, quem é este homem que até os ventos e o mar obedece? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras também podem purificar os nossos pecados, né? Olha, essa passagem ela é difícil de falar, né? Isso aí é igualzinho dar sorvete, picolé para criança, né? Porque todos nós passamos por tempestades na nossa vida. Todos nós passamos por dificuldades na nossa vida. Jesus saiu, aí de repente ele resolveu, o povo não dava sossego para Jesus, ele falou, vamos passar lá para a outra margem desse mar? Entraram dentro do barco. Entrou ele e alguns discípulos lá dentro do barco. E de repente começou, né, o mar estava calmo, de repente o mar começou a mexer mais, começou um ventozinho diferente, aí o vento foi aumentando, o balanço do mar foi aumentando. Imagina você de madrugada, num mar, sem uma luz perto de você,
não tinha nada, não tinha luz, não tinha nada. Numa canoa pequena, que antigamente não tinha barco igual tem hoje. E esse barco começava a mexer para um lado, a mexer para o outro, e eles molhando. E tem uma outra parte, um outro evangelista, ele fala que Jesus dormia num travesseiro. E Jesus lá dormindo, e o barco, a tempestade foi aumentando, as ondas foram aumentando, e a água começou a balançar o barco, começou a jogar água dentro do barco, e a água começou a entrar para dentro do barco, o desespero foi entrando dentro deles, eles tiravam a água caía mais, a onda via, batia em cima, o barco mexia para um lado, mexia para o outro. Vai imaginando, esse povo lá dentro do mar, o aperto que eles estavam passando. Aí eles começaram, gente, como é que nós vamos fazer? Jesus está dormindo, nós vamos morrer. O que eles fizeram? Ô Jesus, acorda Jesus. Jesus na maior tranquilidade. O que foi, gente? O que está acontecendo? Olha, Jesus, nós vamos morrer. Olha como é que nós estamos, um segurava no outro, outro segurava no outro, eles agarravam Jesus. O que é que Jesus falou para eles? Homens de pouca fé. Por que tem medo? Aqueles discípulos andavam com Jesus há 3 anos. Aqueles discípulos viam Jesus fazer milagres, via Jesus fazer o cego enxergar, o paralítico andar, o morto ressuscitar, os filhos das mulheres que morriam ressuscitavam de novo. Só milagre que eles viam Jesus fazer, só coisa boa. E eles ainda estavam com medo. Olha a fé que aquele povo tinha. Olha o que é, mesmo estando junto de Jesus. E nós? Quantos de nós descabelamos? Quantos de nós achamos que não tem mais jeito com os problemas que estão na nossa vida? Quantos de nós achamos que quando a tempestade chega, quando o mar está bravo, quando a onda quer nos sufocar, quando os problemas vão chegando, quando as dificuldades vão chegando, quando a falta de emprego vai chegando, quando o Covid nos pegou, quantas dificuldades nós sofremos, e nós achamos que Jesus estava dormindo. Quantas vezes nós achamos que Jesus está deixando a gente de lado? Jesus não te deixa de lado não, meu irmão. Jesus não dorme na nossa vida não. Jesus está acordado a cada instante, a cada momento, a cada minuto da nossa vida. Ele não nos abandona, Ele está olhando pelos nossos problemas, Ele está olhando pelas nossas alegrias também, Ele está olhando pelas tempestades, que quer acabar com a gente, que quer sufocar, que quer afundar o nosso barco. Ele não está dormindo, Ele está cada vez mais. E quantos de nós vamos procurar Jesus em outros lugares, aonde Ele não está? Eu adoro falar isso. Por quê? Quando o problema aperta, quando o problema vem, quando a dificuldade vem, quando a doença, o médico fala que não tem mais jeito, aí você junta as trouxinhas, vai lá num cara aí numa cidade aí, e vai fazer uma cirurgia espiritual, não é assim? Tem uma cidade aí, qualquer coisinha, eles estão indo lá no centro espírita, fazer uma cirurgia espiritual. Você já viu falar numa pessoa que chama agiota? O agiota te empresta R$10, você pagar ele R$1.000, e se você não pagar, tem uns que até te matam. Isso é os bonzinhos, te empresta 10, cobra 1.000. O demônio é assim, o diabo é assim, e tem gente que fala que o demônio não existe. Ô, gente, me dá uma tristeza, quando você está numa missa, que o padre chega, porque demônio não existe. Não, demônio é esse problema que estão na nossa vida, que não sei o que tem. Se você tiver fé, o demônio não vai fazer nada na sua vida, basta você ter fé. Olha o que é a fé. O que é a fé no catecismo da igreja? A fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que nós não vemos, é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que nós não vemos. Essa tem que ser a nossa fé, e muitas vezes a nossa fé é abalada, como desses discípulos estava abalado aqui. Tivemos a época da pandemia, as dificuldades da pandemia, e quantas pessoas achavam que não tinha mais jeito, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas morrendo, e gente falando, cadê Deus, Deus não está aqui, Deus está olhando por nós. Deus está olhando por nós. O mundo precisava de umas 10 pandemias, para a gente pagar os erros que nós estamos cometendo neste mundo. Gente, olha a heresia que está no nosso mundo,
olha o que está acontecendo, não precisa ir longe, não, no Brasil, o que acontece no Brasil? Então assim, não sei nem falar para vocês, é tanta coisa que está acontecendo, o certo hoje é errado, as coisas de Deus é errada, mas nós não somos filhos deste mundo, nós somos filhos do alto, e como os filhos do alto, se você não fizer o que Deus pede, você prepara também, porque o castigo vem. Deus é uma misericórdia grande, mas eu vou falar para você, a mão dele é pesada, quando a mão dele desce, não é brincadeira, e a mão dele não demora a descer não, por tanta coisa que está acontecendo. E além dessa passagem aqui também, lá em Mateus 8:6, ele fala assim para nós também, ó: Senhor, meu servo está em casa. Era um centurião que estava andando e viu Jesus, estava atrás de Jesus para curar o servo dele. Lá em Mateus 8 fala isso para nós. Então o centurião chegou, encontrou Jesus e falou assim: ô Jesus, cura o meu filho, o meu servo está de cama, meu servo vai morrer, eu preciso que ele seja curado. Aí Jesus falou para ele: não, eu vou lá na sua casa agora, nós vamos parar onde que a gente ia, nós vamos na sua casa agora. O centurião falou para ele, o centurião que era israelita, não era grandes coisas na época, o centurião falou para ele: não, Jesus, você pode rezar para ele daqui mesmo, que eu acredito que ele vai ser curado. Mais uma demonstração da fé. Jesus ainda falou: eu nunca vi uma fé como esta. Então Jesus falou para ele: então pode ir embora, que o seu servo está curado, por causa da sua fé. E é isso mesmo. Lá em Marcos 16, ele fala para nós também, se a gente pegar numa cobra, se o veneno da cobra nos picar, se a gente tiver fé, não vai acontecer nada. Olha a importância da fé na nossa vida, olha o que é a fé, e ele falou, se a gente tiver a fé do tamanho de um grãozinho de uma mostarda, ela vale muito. E muitas vezes a gente duvida de Jesus, muitas vezes ele ainda fala para nós, lá em João 11, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Aquele que tem fé e acredita em mim, jamais morrerá.